Graça e paz, bom dia, que bom que você está aqui, entrou nesse canal. Esse canal você está participando de um momento onde você diz para o Senhor, faça parte da minha rotina. E nesse momento Deus quer fazer parte da sua rotina. Como está sendo o seu dia? Você precisa ouvir essa voz, você precisa ouvir uma voz de esperança em meio ao mundo que está sem esperança. Então é um tempo de crise geral. A gente sabe que está tendo crise em tudo quanto é área. Então você está aqui nesse momento onde você vai receber uma palavra. E se você está pela primeira vez nesse canal, a gente ministra cura interior através da palavra, libertação através da palavra, salvação através da palavra, cura física através da palavra, restauração familiar. Trabalhamos até a questão de finanças, porque a Bíblia ela é tão completa, ela nos orienta em todos os níveis. Então você vai ver, tem mensagem sobre perdão, mensagem sobre reconciliação, mensagem de sabedoria, mensagem de proteção, cura pela família, oração pela família. Então entre nesse canal e comece ali a ver os temas que é interessante para vocês, seja edificado no máximo, receba essas palavras. E hoje Deus tem uma palavra muito especial para você. No final vou fazer uma oração, no final vou colocar o nome da sua família. Então coloque nos comentários quem você quer que coloquemos no caderno de oração ali, nos comentários nós vamos interceder, tá bom? Então é muito poderoso a intercessão. Hoje nós vamos entrar aqui num tema esperança em tempos de crise. Esperança em tempo de crise. Tá tendo crise no mundo, você vê os países estão quase que entrando em guerra, né? No mundo inteiro tá tendo guerra para cá, guerra para lá, guerra para lá. Aqui o Brasil tá tudo em crise. Você vê um contra o outro, é direita contra esquerda, centro não sabe se tá para direita, para esquerda, tá uma loucura. Então, você vai aprender a guardar o seu coração em época de crise, saber que em época de crise você está em Cristo. Você sabia que os motoboys e as indústrias de embalagem foi as duas empresas que na época que teve a pandemia lá, foi o período que eles mais prosperaram, que mais cresceram. Por quê? Porque eles cresceram desenvolvendo ali, fazendo entrega, trabalhando na linha iFood também cresceu. Então, em época de crise, quem está em Cristo cresce muito. Isaac, quando ele desceu para o Egito, era uma época de fome no Egito, e Deus mandou ele para lá naquela época de fome. Naquela época de fome, num lugar onde que tinha uma grande escassez, ele multiplicou 100 vezes mais daquilo que ele semeou. Então, em época de crise, quando você está com esperança no seu coração, você consegue superar as dificuldades. O que é esperança? Esperança é o contrário de desesperado. Quem está desesperado vai num banco fazer um empréstimo, faz uma besteira, perde aquilo que investiu a vida inteira, porque ele está desesperado. Então, eu quero falar para você que você vai ter agora um momento que você vai ter esperança, você vai ter esperança na tua vida, você vai encher o seu coração de fé, de esperança, de harmonia, de paz, de bênção, e você vai receber uma palavra que vai mudar o teu destino. Pode ter certeza dessa palavra. Chegou aqui minha loira, vem aqui minha amada. Senta aqui, quer dar um oi pro pessoal? Minha amada chegou, ela vem aqui dar um oi pro pessoal que tá participando da palavra. Olha lá, o pessoal tá participando da palavra. Olá. Me dá um beijo aqui. Te amo, viu? Tá bom? Então vamos lá, vamos voltando aqui. E Deus quer te dar esperança. E como que eu vou ter esperança em tanta dificuldade? Vamos num versículo, porque a palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então Deus tem pensamentos de bem para você, não de mal, para dar o fim que você vai esperar. Então, quando Deus olha para a tua vida, ele tem um plano bom, um plano perfeito. Mas por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Por que acontecem coisas difíceis?
Então nós vamos aqui entender, aqui contando a história de José do Egito. Talvez você conheça a história do menino José, que ele sofreu porque seus irmãos tiveram ciúmes dele, porque ele se destacou, e ali jogaram ele num buraco por causa da inveja. Você já sofreu inveja? Eu já sofri inveja. Inveja é terrível, às vezes joga a gente no buraco, mas manteve o coração firme em Deus. Tomaram a túnica dele que ele tinha ganhado do pai, uma túnica que ela era toda colorida, representando a alegria, representando as tribos, representando a aliança com Deus. Tinha muita simbologia aquela túnica lá, e ali foi roubado dele a alegria, foi roubado a esperança dele, mas ele manteve-se firme. Foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Ele trabalhou para Potifar e ali ele deu o melhor dele. E aí ele foi até tentar, a esposa de Potifar tentou seduzir ele, mas ele manteve fiel. Ele disse assim para a mulher: como eu poderia ser infiel a meu Deus? E como eu poderia ser infiel ao meu patrão? Então você vê que o coração de servo dele era um coração de lealdade e fidelidade, mesmo quando ele estava sendo injustiçado, vendido. E ela gritou: estuprador! Ela acusou ele, como se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado. E ele foi jogado num calabouço. E todo esse cenário que aconteceu na vida dele, o calabouço naquela época era embaixo do palácio do faraó. Então Deus preparou ele. Se você estivesse vivendo isso, se coloque no lugar, traído pelos irmãos por causa da inveja, jogado num buraco, sendo vendido como escravo, depois sendo injustiçado, acusado injustamente. Você já foi acusado injustamente? Você sabe como é a sensação de justiça no seu coração quando você é acusado injustamente? Então ele superou. Em épocas de dificuldade ele manteve a esperança. Em épocas de crise ele manteve a esperança. Porque tudo que aconteceu na vida dele, ó, pega atenção nesse gancho aqui. Daqui a pouco eu vou orar por você, mas eu tenho que te falar uma coisa. Tudo que aconteceu de ruim na vida dele era para levar ele no lugar certo, no momento certo. Porque o calabouço no Egito era embaixo do palácio. Então, ele foi jogado no calabouço e Deus levou ele depois para o palácio. Por causa da revelação que ele teve de um sonho, ele foi revelado para Faraó, e aí ele assumiu o governo de todo o Egito. Então, saiba que a luta que você está passando, você mantém esperança no seu coração, porque Deus está te capacitando para colocar nas tuas mãos aquilo que Ele tem preparado. Só que nós não podemos perder a esperança. É fácil ter esperança numa cadeia, é fácil ter esperança num buraco, é fácil ter esperança sendo invejado pelos irmãos, sendo acusado injustamente. E é interessante que no calabouço ele dava o seu melhor. No calabouço ele ganhou a chave e ele era o coordenador do calabouço. Aonde jogava aquele cara ele prosperava. No entanto que ele governou o Egito e tornou o Egito a nação mais poderosa, porque ele fez um sistema de guardar, armazenar trigo, que todos ficaram fascinados. Teve época de fome, todo mundo vinha comprar trigo com ele. Então Deus te dá uma unção administrativa na época que você está vivendo, para que você supere lá na frente. Então é isso que eu quero orar pela tua vida, para que você tenha segurança em tempo de crise, em tempos de adversidade. Você vai ter segurança daquele que confia em Deus. Essa história revela que José do Egito, ele, depois de ter passado tudo que ele passou, porque Deus tinha um plano na vida dele. E aqui na palavra em Jeremias 29:11 diz: eu tenho um plano para você. Eita, que bênção! Então Deus tem um plano para a tua vida. Hoje o plano é viver o melhor dia da sua vida. Esqueça o que passou, esqueça o que você está vivendo de dor, de ingratidão, de inveja, de acusação, e viva o melhor de Deus hoje, só por hoje. Viva o melhor dia da sua vida. Depois você testemunha para mim: pastor, eu vivi aquele melhor dia da minha vida, agora eu estou vivendo todo dia, eu estou feliz, estou realizado. Porque você sabe que muitas doenças da nossa vida,
são doenças psicossomáticas, que significa doenças causadas pelo abalo emocional. Então, o emocional, ele afeta no físico. O emocional afeta no nosso DNA, nas nossas forças. Não sei se você viu já a ilustração de que fizeram um experimento que uma plantinha que recebia palavras de ânimo e palavras de apoio, e uma plantinha da mesma espécie ficava recebendo palavras de destruição, palavras de xingamento. Ela murchou, secou, morreu, apodreceu, e aquela outra, ela brotou, cresceu. Então, é assim na nossa vida, é assim que nós fazemos. Então, hoje é um dia de você se encher de esperança, tomando como um direcionamento a vida de José do Egito, falar: eu não vou murmurar, eu vou avançar, eu vou vencer, e o seu dia vai ser um dia extraordinário. Eu quero orar pela tua vida, e se você não compartilhou esse vídeo, depois que você ouvir a oração, compartilha, curte, aplica o sininho e também se inscreva no nosso canal, tá bom? É muito importante, nós estamos alcançando muitas famílias. Esses dias a pessoa testemunhou para mim, que eu não conhecia ela testemunhou que num leito de hospital ela recebeu uma oração e ela teve fé e Deus curou a vida dela. Então Deus pode curar a vida de alguém que está no hospital, a vida de alguém que está numa penitenciária, a vida de alguém que está pensando em tirar a própria vida. Essa palavra vai gerar esperança, ela fala: opa, não, eu amo viver, eu vou viver o melhor, eu vou estar cheio de esperança. Você vai se encher de esperança. Se você conhece alguém que precisa ter esperança, manda esse vídeo para ela. Eu vou orar pela sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o teu Espírito Santo, eu apresento o Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha entrar nessa vida, abençoar essa vida, no corpo, na alma e no espírito, limpando as emoções, limpando os sentimentos, limpando toda angústia, toda mágoa, toda depressão, todo medo, toda ira, todo desespero devido a essa crise no mundo. Em nome de Jesus, enche de graça, enche de sabedoria, enche de unção, para que saiba que se José sofreu aquilo que ele sofreu, era Deus levando ele aonde ele precisava ser levado e capacitando ele para colocar aquilo que ele tinha para fazer nas suas mãos. Então, no nome de Jesus, que teu filho saia daqui com uma palavra de esperança e de fé, vivendo sobrenatural. Eu te abençoo, abençoo você, abençoo sua casa, tua família, tua descendência, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém, amém, amém. Shalom.